Olá, hoje nós vamos ver as 3 primeiras partes do discurso do método do Descartes. É a obra que, de certa maneira, inaugura o que a gente chama de filosofia moderna. E esse texto é importante porque é a primeira descrição de uma metodologia de pesquisa, né, a ser feita pela filosofia, né? O texto é Discurso do Método, subtítulo Para bem conduzir a própria razão e procurar a verdade nas ciências. Então, ele já anuncia que o seu propósito, né, é mostrar uma metodologia para se obter a resultados mais consistentes com relação à ciência, né? Como ele vai colocar para nós, né, ele vai falar assim, que não é verossímil que todos se enganem a respeito das verdades do mundo, tá? Mas isso antes testemunha que o poder de bem julgar e distinguir o verdadeiro do falso, que é propriamente o que se denomina o bom senso, ou a razão, é naturalmente igual a todos os homens. E destaque que a diversidade de nossas opiniões não provém do fato de serem uns mais racionais do que outros, mas somente de conduzirmos nossos pensamentos por vias diversas e não considerarmos as mesmas coisas. Ou seja, Descartes acredita que existe um bom senso, tá? Que todo mundo é capaz de chegar à verdade do mundo, tá? O que modifica é a forma como nós fazemos as nossas investigações. É isso que chega a resultados diversos. E acreditando exatamente que todos nós temos bom senso e que qualquer um é capaz de chegar à verdade e aceitar a verdade, desde que seja demonstrada metodicamente, tá? É que ele vai elaborar seu texto, né? Ele vai falar para nós que não é que ele encontrou que ele encontrou a coisa mais correta do mundo, mas ele vai tentar mostrar para nós a verdade que ele descobriu, como ele chegou a esses princípios, né? Para ele vai falar assim: não temerei dizer que penso ter tido muita felicidade de me haver encontrado, desde a juventude, em certos caminhos que me conduziram a considerações e máximas de que formei um método, pelo qual me parece que eu tenha meio de aumentar gradualmente meu conhecimento. Então, ele, através do processo histórico, da formação que ele teve, ele conseguiu chegar numa metodologia que ele acredita que permite a ampliação do seu conhecimento, né? O aperfeiçoamento desse conhecimento. É essa a ideia que o Descartes traz para nós, né? Nós podemos ampliar nosso conhecimento se nós usarmos o método correto, né? E é isso que ele vai tentar mostrar para nós, né? Ele vai falar, né, que ele vai ter a satisfação de ter tido progresso, né, que ele teve na busca da verdade no decorrer dos anos, né? Ele foi descobrindo a verdade, foi ampliando o seu conhecimento, porque ele tinha condições de testar esse conhecimento e aperfeiçoá-lo, né? E não simplesmente ficar divagando ou lendo os autores ou se baseado nos relatos das autoridades passadas, né? O que ele vai fazer é buscar por si próprio, segundo a sua experiência e segundo as suas possibilidades, o verdadeiro conhecimento, né? Então, e aí ele vai falar assim: o meu desígnio não é ensinar aqui o método que cada qual deve seguir para bem conduzir sua razão, mas apenas mostrar de que maneira me esforcei por conduzir a minha, tá? Os que se metem a dar preceitos devem considerar-se mais hábeis do que aqueles a quem os dão. E se falho na menor coisa, são por isso censuráveis. Tá? Mas não propondo esse sacrifício senão como uma história, ou, se preferires, como uma fábula, tá? Na qual, entre alguns exemplos que se pode imitar, se encontrarão talvez também muitos outros que se terá razão de não seguir. Tá? Espero que ele será útil a alguns, sem ser nocivo a ninguém, tá? E que todos me serão gratos por minha franqueza, né? Então,
ele vai querer mostrar o método que ele seguiu. Ele não quer que todo mundo se submeta a isso, né? Mas que pense a respeito dessa experiência que ele teve. Ele está acreditando no bom senso, que as pessoas são razoáveis, que as pessoas vão perceber as virtudes do seu percurso, tá? E vão perceber que é interessante seguir esse percurso. Então, Descartes está preocupado em mostrar o método dele, né? Ele não está preocupado em confrontar os outros, mas expor o resultado que ele chegou, através das suas pesquisas, através do seu empreendimento, né? Ele vai falar, inclusive, né? Como ele vai relatar um pouco o seu percurso, né? Ele vai falar, bom, eu estudei numa grande escola, né? Na escola La Flèche, francesa, né? Lá eu tive contato com vários sábios, vários textos, com bastante literatura, com bastante retórica, com poesia, né? Ele ficou encantado com isso, mas chegou um certo momento, né, que ele começou a perceber que isso era interessante, né? Abria a mente dele, mas não era suficiente, né? Esse conhecimento era um conhecimento, era uma erudição, tá? Mas que não trazia muitos resultados práticos, né? Essa erudição era bonita, tá? Mas não era consistente, né? Essa que é a ideia que o Descartes tira da sua seu aprendizado, né? Ele vai falar, ele aprendeu inclusive a eloquência, né? Ele vai falar assim: eu apreciava muito a eloquência e estava enamorado da poesia, mas pensava que uma e outra eram dons do espírito, mais do que frutos do estudo, tá? Aqueles que o raciocínio é mais vigoroso e que melhor digerem seus pensamentos, a fim de torná-los claros e inteligíveis, podem sempre persuadir melhor os outros daquilo que propõem, ainda que falem apenas baixo bretão, tá? E jamais tenham aprendido a retórica, né? Então, se você tem um discurso que é mais razoável do que bonito, pode ser mais importante, tá? E mais convincente do que um discurso todo eloquente, todo bonito, todo sofisticado, tá? E é isso que ele está colocando, né? Essa eloquência que ele aprendeu encanta, mas não necessariamente chega a alguma verdade mais consistente, né? E é isso que ele está preocupado. Como que nós podemos estabelecer verdades que sejam objetivamente pensadas e que não dependa apenas da minha subjetividade para concordar com elas, mas que eu consiga convencer os outros da sua veracidade por consistência do próprio raciocínio. É isso que ele está preocupado. E o que acontece na poesia e na eloquência é que são discursos bonitos, mas subjetivos. Não há como ter uma comprovação empírica de tudo que está sendo colocado, né? Ele vai falar também que eu reverenciava a nossa teologia e pretendia, como qualquer outro, ganhar o céu. Mas, tendo aprendido como coisa muito segura, que o seu caminho não está menos aberto aos mais ignorantes do que aos mais doutos, e que as verdades reveladas que para lá conduzem estão acima de nossas inteligências, tá? Não ousaria submetê-las à fraqueza de meus raciocínios, tá? E pensava que para empreender o seu exame e lograr êxito era necessário ter alguma extraordinária assistência do céu e ser mais do que homem. Então, ele desiste da teologia porque a teologia para ele é uma coisa muito superior, está acima da nossa racionalidade, e só as pessoas extraordinárias ou que receberam a graça divina são capazes de fazer alguma coisa mais interessante. Então ele tira de lado a teologia, ele não vai mexer em questões teológicas, né? Ele não quer saber, não que ele não queira saber, ele se instrui na teologia, mas ele não é um teólogo e não vai falar sobre teologia porque ele não tem competência para fazer isso. É isso que ele está falando para nós, né? Ele vai falar das coisas materiais, do mundo material, do mundo natural. É disso que ele está preocupado, como que a gente pode chegar a conhecimentos consistentes sobre esse mundo natural. Tá? Ele vai falar, inclusive, que ele também não vai ser um filósofo tradicional, tá? Né? Porque ele não está preocupado com as disputas filosóficas, ele está preocupado
mais com a ciência propriamente dita, em particular, inclusive, com a álgebra e a matemática, né? E com a física, né? E não tanto com a filosofia. Então, ele também não vai se meter nessa seara, né? Porque ele está querendo fazer um conhecimento que seja público, que todo mundo possa discutir, que não dependa das disputas, né, que existem na filosofia na época dele, né? O que ele vê que normalmente o conhecimento filosófico é uma disputa dialética, né, entre os saberes, mas você não chega a nada que seja universalmente aceito. Cada filósofo tem sua própria ideia, né? E não tem como mensurá-las, qual que está mais certo, qual que se aproxima mais da verdade ou não. Então, para ele, isso é uma questão que ele não vai se meter também, ele não está querendo entrar por aí, né? E para ele tá preocupado em escrever algo que possa, qualquer pessoa, mesmo que seja de outra religião, de outra cultura, possa aceitar. Ou seja, ele não está fazendo um conhecimento que seja só para os cristãos, tá? Mas os islâmicos podem aceitar, né? Os chineses podem aceitar, os americanos podem aceitar, porque o que ele vai falar é de algo universal. É isso que ele está querendo colocar. Ele não vai falar algo que seja só restrito a uma determinada cultura, algo que só os cristãos podem aceitar, ou só os franceses podem aceitar, né? Ele vai falar algo que qualquer pessoa de bom senso, tá, consegue entender e consegue deliberar a respeito. É isso que ele está preocupado. Então, depois ele passar por tudo isso, ele fala assim: eu larguei então essa vida escolástica, vamos dizer assim, né? Porque, enfim, ele não via futuro nisso, ele não achava isso um caminho pequeno, né? Ele não queria entrar nessas disputas, ele estava mais preocupado em descobrir algumas coisas mais verdadeiras. Aí ele, inclusive, larga a escola e entra no que ele chama a escola da vida, ou seja, ele sai pelo mundo para conhecer as verdades do mundo, tá? Porque as verdades do livro ele já estava satisfeito e não queria mais ficar nessa coisa mais livresca, ele estava querendo conhecer as verdades do mundo. E a verdade do mundo você conhece viajando pelo mundo, saindo pelo mundo, né? Ele vai sair pelo mundo, tá? Vai frequentar, inclusive, exércitos, né? Em particular na Alemanha, ele vai atuar no exército alemão como médico, né? Inclusive será com os corpos dos cadáveres das guerras que ele vai fazer todo o seu estudo da anatomia humana, da circulação do sangue e tudo, né? Que vai estar em outra obra dele, que é As Paixões da Alma, né? Onde ele vai falar sobre o corpo humano e tudo mais, graças a esse estudo que ele fez frequentando as guerras na Alemanha, né? Ele vai ser médico no exército e vai fazer os estudos da anatomia humana, né, nesses redutos, né? Então, e ele vai também aprender boa parte da matemática e da física frequentando os laboratórios dos exércitos, né? Onde se estuda de fato a geometria, onde se faz as engenharias, né? Era uma arte militar e não uma arte civil, né? Só vai se tornar uma engenharia civil lá no século XIX, mas na época do Descartes tudo fazia parte das artes militares, né? Assim como o Galileu também frequentou esses laboratórios militares, porque era lá que se estudava a geometria, era lá que se conhecia a física, né? A engenharia, né? E essas áreas mais das ciências exatas, que a gente chamou de ciências exatas, né? Então, ele vai sair do mundo livresco e vai entrar para o mundo material, né? E vai frequentar, né, esses laboratórios, né, entre aspas, né,
da vida comum, da vida material, né, que normalmente se ocorria nos exércitos, né? Aí, depois de frequentar um mundo, né, sair pelo mundo, estudar essas realidades, né, ele vai chegar a um determinado ponto, vai começar a refletir sobre o que estava acontecendo na vida dele, né, o que ele deveria fazer na vida dele, né. Ele já tinha percebido que ele não ia seguir essa carreira da escolástica, não ia ser um professor das escolas, né, da época, tá? Mas ele vai colocar para nós que ele preferia seguir a vida que ele estava seguindo, ou seja, ele não ia ter uma vida comum, usual, tá? Mas uma vida de pesquisa, né? Isso que ele vai colocar para nós, né? O Descartes, ele recebe uma herança do pai dele, né? E ele vai viver praticamente a vida dele com esses recursos que ele herdou, né? Com a morte do pai, né? Ele vai mudar para a Holanda, vai sair da França, vai, né? Depois de andar pelo mundo, né? Ele vai acabar morando na Holanda, porque a Holanda é, na época, um país liberal, né? Onde você tinha mais seguranças físicas, vamos dizer assim, né? Para viver, porque os outros países havia algum tipo de perseguição, né? E o Descartes ficou impressionado com a perseguição que houve com Galileu, né? Ele tem uma passagem que ele fala assim: eu não entendo direito por que estão perseguindo o pobre do Galileu, porque para ele o Galileu não fez nada de herético, não, né? Não fez nada contra a igreja, né? Muito pelo contrário, os estudos do Galileu eram sobre física, sobre a natureza material do mundo, e não o mundo espiritual, né? Ele não entrava no mérito da existência ou não existência dos deuses, do Deus ou qualquer outra coisa do gênero, tá? Então o Descartes ficou meio assustado, inclusive, com isso, né? Inclusive ele estava escrevendo uma obra bem grande, ele recolhe essa obra, resolve não publicar, né? E aí ele vai publicar, inclusive esse discurso do método já é uma parte da revisão, é uma introdução, uma obra maior, né, que vai falar sobre meteoros, distrópicas, né, e outros temas da física, né, cartesiana, tá? Mas ele não vai, né, ele, assustado com o que aconteceu com o Galileu, ele não quer ter o mesmo destino do Galileu, né, e ele então vai para a Holanda, que é um país mais liberal, onde não há essa perseguição, onde você tem mais liberdade de ideias, né, onde o debate é menos perigoso, né, e vai viver lá na Holanda, né. Mas, né, ele começa a colocar, né, ele não está mais preocupado em seguir, como ele fala, a ciência dos livros, né, mas ele está preocupado em entender o mundo como ele é, né, e não como as autoridades passadas falavam, tá? Então, só que, enfim, como ele está pesquisando o mundo e não tem a verdade sobre o mundo, né, ele vai chegar na segunda parte do discurso do método e vai colocar a necessidade de uma moral provisória, né? Por quê? Porque ele ainda não sabe a verdade do mundo e precisa viver, então ele tem que tomar assumir alguns princípios, né, para viver, para bem viver, né, e não fugir das suas responsabilidades. Quer dizer, você não pode ser uma pessoa neutra, vamos dizer assim, no mundo, você não pode ser uma pessoa apática nesse mundo, né? Você tem que saber como agir no mundo, tá? E como você ainda não tem certeza de tudo, porque você está na sua pesquisa, né? Inclusive ele vai ficar mais de 9 anos fazendo a sua pesquisa, né? Só depois de 9 anos é que ele vai, de fato, escrever seus resultados, né? Vai publicar seus resultados, né? Depois de refletir bastante sobre eles, mas até chegar lá, ele vai colocar as resoluções que ele tomou, né? Ele vai falar assim: e assim pensei que a ciência dos livros, ao menos aquelas cujas razões são apenas prováveis e que não apresentam quaisquer demonstrações,
depois se compuseram e avolumaram pouco a pouco opiniões de muito diversas pessoas, não se acham de modo algum tão próximas da verdade quanto aos simples raciocínios que um homem de bom senso pode efetuar naturalmente com respeito às coisas que se lhe apresentam. Então, ele acha que é melhor você seguir a opinião ou do bom senso dos homens do que seguir esses livros, né, que defendem a autoridade dessas glosas, esses textos medievais escolásticos, né, que é um acumulado de textos de autoridades, né, mas que não tem comprovação empírica nenhuma, né? Então, e às vezes não tem nem bom senso, né? Eles falam uma série de coisas que, com certeza, quem faz algum tipo de experimento, examina a natureza, observa a natureza, percebe que esses autores não fizeram observações e estão se fundamentando em outros autores. É uma, é uma cultura livresca e não empírica, né, sobre esse mundo. Né? Então ele vai, enfim, prefere escutar o bom senso do homem comum do que essa erudição que veio do passado, porque essa erudição estratosférica, né, metafísica no mau sentido, né, porque Descartes defende uma metafísica, né, mas não essa metafísica escolástica, né, essa para ele tem um problema, né. Então, e ele vai começar, ele vai falar o primeiro procedimento dele vai fazer assim: tomei a resolução de se desfazer de todas as opiniões a que se deu antes crédito, tá? Ele vai falar, isso não é uma coisa simples, isso não é uma coisa para qualquer um, tá? Mas ele achou importante fazer isso, né? E ele sabe do risco que ele está correndo, né? E que isso não é um preceito para todo mundo, né? Não é todo mundo que pode fazer isso, né? Mas ele, devido à sua experiência, devido aos seus estudos e sua prática, né? Ele vai chegar à conclusão que que ele quer se desfazer dessas opiniões do passado, né? A que se deu muito crédito. Ele fala, não é um exemplo que cada qual deva seguir. E o mundo compõe-se quase tão somente de duas espécies de espíritos, aos quais a ele não convém de modo algum. Então, existem os espíritos simples, né, crédulos, que é perigoso, inclusive, abrir mão dessas verdades. Né? Então, não é possível fazer isso. E há os espíritos mais libertos, né, que querem mais independência, que querem alçar voo. Né? Para esses espíritos serve o preceito dele, mas para a maior parte dos homens, tá, não é um bom exemplo que ele vai fazer. Então ele não está querendo que todo mundo siga o exemplo dele, mas ele segue, ele toma essa resolução, tá, né, de se desfazer de todas as opiniões que se deu antes crédito. Né? Ele vai duvidar, né, de todas essas verdades, tá? Ele vai colocar em dúvida essas verdades, né? Isso está mais na quarta e na quinta parte, que nós não vamos ver, mas a ideia é exatamente, mas aqui ele já anuncia o que ele quer fazer, né? Se desfazer dessas opiniões, né? Por quê? Porque não são confiáveis, né? Porque elas não partiram de observações, tá? Elas estão mais baseadas na crença das pessoas do que no exame das pessoas, tá? E aí ele vai, enfim, perceber que não dá para seguir isso, né? Isso não chega a conhecimentos objetivos, tá? É um conhecimento extremamente subjetivo, tá? Depende mais da fé das pessoas do que de comprovações que qualquer pessoa de bom senso possa seguir. Então, para ele, esse negócio tem que ser, tem que ser suspenso, porque elas estão mais baseadas na tradição, nos costumes, do que na verdade do mundo e da natureza. Né? E é isso que ele está querendo chegar. Né? E o que ele percebe que esse tipo de conhecimento
ele chega a esse tipo de verdades porque elas não têm uma metodologia apropriada para chegar na verdade. O que está faltando à ciência da época dele, e a crítica que ele vai fazer, é a ausência dessa metodologia. E aí que ele vai colocar a novidade que ele está trazendo, que é o método cartesiano. Como que nós devemos fazer uma pesquisa. Tá? E aí ele fala assim, a primeira, são 4 regras do método cartesiano. A primeira, ele vai falar, era de jamais acolher alguma coisa como verdadeira que eu não conhecesse evidentemente como tal. Isto é, de evitar cuidadosamente a precipitação e a prevenção, né? Não crer de imediato em alguma coisa e não ser preconceituoso com outras coisas, né? Esse é o grande problema, porque a maior parte das pessoas se precipita, acredita cegamente em alguma coisa, sem um exame atento, né? Ou tem um preconceito contra aquela ideia simplesmente porque ele não crê naquelas coisas, né? Então, essa é a primeira questão, né? Quer dizer, e de nada incluir em meus juízos, tá? Que não se apresente tão clara e tão distintamente ao meu espírito, que eu não tivesse nenhuma ocasião de pô-lo em dúvida, tá? Então, a primeira regra é a clareza e a evidência, né? Eu só posso me ater às coisas que são claras e distintas, né? E são evidentes, tá? Eu não tenho como colocar em dúvida. Então, essa é a primeira regra do método. Você descarta tudo aquilo lá que é ambíguo, que é metafórico, né? Que não dá para você comprovar, que é só uma hipótese, né? Que é só uma crença, né? E não uma realidade. Então, a primeira regra do método elimina todas essas coisas que são ambíguas, né? Metafóricas, né? Poéticas, né? Enfim, que permite várias interpretações. Você só pode pegar as coisas para examinar que são claras e evidentes, né? Que são perceptíveis a qualquer ser humano, né? Que não depende das suas crenças pessoais, né? Mas que você consegue constatar, tá? Por ser evidente, por estar lá presente, né? E ser inquestionável a existência daquele ser, ou daquele objeto, ou daquela coisa que você está examinando. Então, a primeira regra é essa, né? Só pegar e fazer exames sobre coisas que são evidentes, claras e distintas das demais, né? Uma coisa que é ambígua, eu não posso fazer o exame. Uma coisa que não dá para testar, também não dá para fazer o exame, né? Eu tenho que ter a possibilidade de testar, de experimentar, de observar, né? Se não posso pegar, não posso mexer, não posso fazer nada, não tem como fazer uma pesquisa, né? Então, a primeira regra do método é essa clareza e evidência, né? E distinção, né? A primeira regra, né? Que a gente chama a regra da evidência, né? Só as coisas evidentes, o que é inquestionável, né? Isso que a gente pode fazer. A segunda regra do método dele, né? É que dividir cada uma das dificuldades que eu examinasse em tantas parcelas quanto possíveis e quantas necessárias fossem para melhor resolvê-las, né? Que é o ideal, que é a segunda regra é a análise. Eu tenho que pegar qualquer coisa que eu pegar, eu vou decompor ela, ver em que partes elas são compostas, o que tá dentro daquilo lá. Então, por exemplo, eu pego um animal que eu quero estudar, eu abro ele, vejo os órgãos que estão dentro dele, do que ele é composto, né? Se eu pego uma matéria, algum elemento, eu faço uma análise para ver se é uma coisa simples ou se é um elemento composto, né? Então, a segunda regra é fazer uma análise daquilo que você pegou como distinto e evidente, né? Claro e distinto das outras coisas. Então, né? Que é o ideal de você. O que você faz? Você abre a coisa, né, destrincha a coisa para você saber do que ela é composta, né? Essa é a segunda regra. Então, se eu peguei algo que é palpável, né, que todo mundo pode perceber, que é existente, que é real, que não é uma poesia da minha cabeça, que não é algo etéreo, né? Né? O que eu vou fazer? Eu vou dividir essa coisa nas partes de que ela é composta.
A terceira regra é o de conduzir por ordem meus pensamentos, começando pelos objetos mais simples e mais fáceis de conhecer, para subir pouco a pouco, como por degraus, até o conhecimento dos mais compostos, e supondo mesmo uma ordem entre os que não se precedem naturalmente uns dos outros. Então, o terceiro princípio é de síntese, né? Depois que eu fiz essa decomposição das coisas, eu vou tentar explicar por que a coisa é composta dessa forma. Vou fazer uma síntese explicativa do que eu descobri com o meu exame, com a minha análise, né? Essa é a terceira parte. Então, depois que eu dividi tudo, eu vou tentar explicar por que ela é composta dessa forma, como que ela é composta, né? E é isso, né? A terceira parte é fazer uma síntese explicativa do elemento que eu estou examinando. E a quarta e última regra é o de fazer em toda parte enumerações tão completas e revisões tão gerais que eu tivesse a certeza de nada omitir. Ou seja, eu vou revisar tudo que eu fiz antes para ver se eu não cometi algum erro, porque a gente pode cometer erros. Tá? Então, o método científico não faz apenas uma vez, ele refaz para ver se não cometeu algum erro no processo anterior. Tá? É a ideia da enumeração. Então, a primeira regra é a clareza e a distinção, a segunda regra é de análise, a terceira regra é da síntese e a quarta regra é da enumeração. Né? Veja, é o procedimento que a gente tem até hoje do modo científico. Você faz a prova e põe a contraprova para ver se realmente você não cometeu algum erro, porque você pode cometer erros, né? Ou você pode induzir alguns resultados, né? Então, se você tem que refazer o que você fez antes, né? Enumerar tudo que você fez para ver se você não cometeu algum equívoco na sua pesquisa. Isso é, na verdade, praticamente o que as ciências fazem, né? Elas pegam um objeto, né, claro e distinto, fazem a análise dela, põe no microscópio, né, põe no tubo de ensaio, decompõe a coisa, vê o que tem dentro, depois tenta explicar por que a coisa é feita dessa forma, e, por fim, refaz tudo para ver se não foi cometido algum equívoco durante o percurso. Esse é o processo que as ciências, de uma forma geral, fazem, né? É isso que nós temos feito, né? Então, em qualquer área, mesmo nas ciências humanas, tá? Quando você fala, não, vou estudar alguma coisa, você tem que deixar claro o que você vai, de fato, estudar. Não pode ser uma coisa muito extensa, né? Porque se for muito extenso, você não consegue fazer a análise, né? Então, sei lá, vou estudar liberdade, né? Vamos supor que você está fazendo um trabalho em ciências humanas, quero estudar liberdade. A liberdade é um termo muito amplo, né? Você tem que deixar mais claro e distinto, né? O que você de fato vai estudar, né? Vou estudar liberdade em Kant, eu vou estudar liberdade em Platão, tá? Ou ainda talvez até mais restrito, né? Vou estudar liberdade na obra X do Platão, ou vou estudar a liberdade na obra Y do Kant, né? Por quê? Porque se você não tiver claro o que você vai estudar, tá? Você não vai conseguir fazer um bom estudo, você não vai conseguir fazer uma análise, e depois você não vai conseguir fazer a síntese, né? Então, essas são as regras, tanto para ciências naturais quanto para ciências humanas, né? É esse o princípio, né? Da pesquisa científica, né? E assim você consegue ser objetivo. Não é o resultado que você faz, que você chega, é testável, porque qualquer pessoa pode refazer o que você fez, tá? E constatar que você chegou numa coisa plausível, né? Mensurável, né? E que qualquer um pode chegar no mesmo resultado, né? É isso que pressupõe, é isso que inaugura a ciência moderna, essa objetividade, né? Então, essas são as regras, né, do método que o Descartes vai usar, e ele vai depois colocar à prova, né, fazendo estudos sobre os meteoros, né, sobre a óptica, né, enfim, ele vai fazer sobre o corpo humano, né, ele vai botar em prática
essa metodologia de pesquisa, né? Tanto que esse texto, Discurso do Método, é um prefácio, né, para os outros 3 livros que vão seguir depois desse, né? E aí, na terceira parte, ele vai colocar, bom, mas antes, quando ele escreve, quando ele chega a essa conclusão, ele ainda é jovem, ele ainda não aplicou, de fato, essa metodologia, ele vai botar tudo em prática, ele fala assim, bom, mas o que eu vou fazer da vida enquanto eu não descobrir algumas verdades mais consistentes sobre o mundo, né? Como é que eu vou agir no mundo, né, nesse mundo, se eu ainda não tenho uma visão clara do que é o mundo e como deve ser o mundo? Aí que ele vai propor, nessa terceira parte do discurso do método, o que é conhecido como a moral provisória, né? Moral provisória porque não é uma definitiva, é algo que ele vai estabelecer para provisoriamente ser utilizado até que ele chegue num conhecimento melhor, mais profundo, né, mais consistente, com o decorrer do tempo, porque para o Descartes era uma questão de tempo. A verdade vai surgir, tá? Vai aparecer, né, ou vai se esclarecer, tá? No decorrer do tempo. Isso não é uma coisa imediata. Por quê? Porque a pesquisa demanda tempo, né? A sabedoria vem com exercício, né? Ela não nasce pronta, né? E conforme você vai pesquisando, você vai aperfeiçoando essas verdades. Então, enquanto eu não chegar na verdade definitiva, se é que há essa verdade definitiva, porque o conhecimento é um produto talvez inacabado, né? Eu tenho que ter algum tipo de procedimento para o meu dia a dia, porque eu não posso ser uma pessoa irresoluta, não posso ser uma pessoa que não toma partido, não posso ser uma pessoa que não faço nada, eu tenho que fazer alguma coisa, né? Tem que tomar decisões, tem que deliberar. Então, aí que ele propõe que é conhecido como a sua moral provisória, né? Algo que vai servir para ele saber como agir na vida, sem ser na parte científica, na pesquisa, né? Mas como agir no cotidiano, né? No dia a dia, né? E aí são 3 praticamente as regras que ele vai colocar para nós. Ele fala: a primeira era obedecer às leis e aos costumes do meu país, retendo constantemente a religião em que Deus me concedeu a graça de ser instruído desde a infância e governando-me em tudo mais segundo as opiniões mais moderadas e as mais distanciadas do excesso, tá? Que fossem comumente acolhidas em prática pelos mais sensatos daqueles com os quais teria de viver. Então, a primeira regra da sua moral provisória é, claro, obedecer às leis e os costumes, né? Seguir a religião cristã, católica, né, no caso, né? E dentro do possível, seguir as pessoas mais sensatas. As pessoas mais sensatas, ele mesmo vai falar assim, não, existem pessoas sensatas em tudo quanto é cultura, mas eu tenho que procurar os mais sensatos dentro do meu mundo, né, dentro do mundo europeu. Existem pessoas sensatas na China, na Índia, nos árabes, mas eu tenho que buscar as pessoas mais sensatas para onde eu estou vivendo, que é a Europa, né? E é esse que eu tenho que tentar seguir. E evitar os radicais, né? Porque a ideia do Descartes é que quando você segue os radicais, se eles estão errados, você erra muito, tá? No entanto, se você segue, vamos dizer assim, um caminho mais reformista, menos radical, menos extremista, se você errar, você não está tão errado assim, né? Então você não tem um desvio tão grande, né? E aí é mais fácil de você consertar. Então, o que ele coloca para nós é: vou seguir as ideias, os costumes e as leis, porque eu vivo nesse país, tenho que respeitar as leis e os costumes, não posso fazer algo extravagante, tá? Não posso me contrapor a essas leis e a esses costumes, porque eu escolhi viver aqui. Se eu escolhi viver aqui, eu tenho que me ater às leis e os costumes desse local que eu escolhi para viver. Eu não posso fazer algo, não posso ser um chinês na Europa, e eu não posso ser um europeu na China. Né? Se eu for viver na China, eu tenho que seguir os princípios e as leis chinesas. Se eu estou vivendo na Europa, eu tenho que seguir as leis e os princípios europeus. Tá? Isso é
para o Descartes é uma questão de bom senso, né? Você não pode se contrapor ao processo civilizatório em que você está inserido. Você tem que seguir esse processo civilizatório, né? E não pode ser um radical, tá? Porque os radicais normalmente erram, né? E querem transformar o mundo, né? Antes de entender esse mundo, né? Então, para ele isso é problemático, né? Então, e essa então é a primeira regra que ele coloca para nós, né? Tentar seguir as leis, os costumes da onde ele está, seguir as pessoas que ele considera mais sensatas, né? Menos radicais, menos extremistas, né? Na sociedade, tá? Por quê? Porque o meio termo é o melhor caminho, né? Que a gente pode escolher, né? O meio termo não chega, não cai nos extremos, e se você estiver errando, você não erra tanto, né? Então é melhor seguir o meio termo. Esse é um princípio, vamos dizer assim, reformista e não revolucionário. Esse é o primeiro princípio cartesiano, né? O segundo, né? Ele fala: minha segunda máxima consistia em ser o mais firme e o mais resoluto em minhas ações e em não seguir menos constantemente do que se fossem muito seguras as opiniões mais duvidosas, sempre que eu me tivesse decidido a tanto, tá? Então, a ideia que ele tem é que você, uma vez tomada uma deliberação, você tem que seguir essa deliberação, não vai ficar mudando de opinião toda hora, mudando de posição toda hora, porque isso não é bom, né? E o exemplo que ele dá é a pessoa que está perdida no meio da floresta. Se ela ficar andando aleatoriamente para tudo quanto é lado, ela não vai chegar a lugar nenhum. O que você tem que fazer quando você está perdido na floresta? Você tem que pegar um rumo e seguir esse rumo sempre reto, né? Talvez você não chegue onde você gostaria de chegar, mas você chega em algum lugar, né? E chegando nesse algum lugar, depois você pode saber para onde caminhar. Né? Mas se você não tem um rumo reto, você pode ficar andando em círculos e nunca chegar a lugar nenhum, né? E essa que é a ideia do Descartes. Então, Descartes, para ele, a gente tem que, uma vez tomada uma posição, seguir essa posição, acreditar. Né? Claro, você não vai escolher uma posição tola, como ele já falou na primeira regra dele. Eu cheguei às pessoas sensatas, né, de bom senso, né, as pessoas mais sábias da sociedade. É isso que eu tenho que tentar fazer, tá? Mas uma vez tomada uma posição, continue nessa posição, tá? A não ser que ela se mostre completamente equivocada com o tempo. Aí você, claro, você tem o dever, inclusive, de mudar de posição. Mas quando você tem dúvidas, você não pode ficar mudando de posição toda hora. Você tem que escolher uma posição e tentar ver o que vai acontecer até o final, tá? De preferência, você já seguir uma posição do bom senso, de pessoas sensatas, né, dos sábios e tudo mais, né? Essa que é a questão para o Descartes. Então, eu tenho que ter firmeza nas minhas deliberações e não ficar mudando de opinião toda hora, né? Porque isso, inclusive, mostra que você é resoluto, que você é frágil, que você tem medo das posições, você não tem coragem de assumir suas posições. Não, você tem que assumir suas posições, você tem que, enfim, ter coragem de seguir adiante as suas posições, né? É claro, se você com o tempo percebe que ela está equivocada, você tem o direito de mudar, né? Tem o direito não, tem o dever de mudar, inclusive, né? Mas, num primeiro momento, né, você segue essa posição, né? Ele fala assim, e você segue porque você tem uma certa consciência, né? Então não é só por teimosia, não pode ser só por teimosia, né? Porque aí vai contra, inclusive, o método dele, né? Que vai evitar os preconceitos, né? E as prevenções, né? Ele não quer que você faça, que você seja preconceituoso, né? Você tem que seguir porque há um certo bom senso no que você escolheu. A terceira máxima dele, né, era de procurar sempre antes vencer a mim próprio do que a fortuna, e de antes modificar os meus desejos do que a ordem do mundo. Tá? Em geral, há de acostumar-me a crer que nada há que esteja inteiramente em nosso poder
exceto os nossos pensamentos. Tá? De sorte que, depois de termos feito o melhor possível no tocante às coisas que nos são exteriores, tudo em que deixamos de nos sair bem é, em relação a nós, absolutamente impossível. Então, não queira transformar o mundo, tá? Transforme você, primeiro a você mesmo, né? Quer dizer, eu tenho que procurar me aperfeiçoar, me tornar melhor e não querer mudar o mundo, né? Porque o mundo não necessariamente está errado, né? O mundo e as resoluções do mundo estão além do nosso poder de transformação. Nós temos que ter um princípio de humildade, né? A gente não consegue transformar o mundo, a gente pode, no máximo, mexer nos nossos pensamentos, né? Então, o que nós devemos fazer? De preferência, nos aperfeiçoar, claro, tá? Mas não querer transformar o mundo, porque o mundo não nos pertence, tá? E eu não posso impor ao mundo o que eu acho que é certo, né? É um princípio de humildade, né, que está por trás desse preceito, né? Então, o que o Descartes está falando para nós é não queiram ser revolucionários, né? Queiram se adaptar a esse mundo, porque o mundo está além das nossas deliberações, o mundo está além dos nossos desejos, das nossas vontades. Tá? E ele não deve submeter, e nós não devemos querer que ele se submeta à nossa vontade, tá? Porque ele é muito mais extenso do que nós. Tá? Então, e aí, depois dele ter estabelecido esses 3 princípios para essa moral provisória, né, ele vai colocar assim, para a conclusão dessa moral, deliberei passar em revista as diversas ocupações que os homens exercem nesta vida, né, para procurar escolher a melhor. E sem que pretenda dizer nada sobre as dos outros, pensei que o melhor a fazer seria continuar naquela mesma em que me achava, né? Isto é, empregar toda a minha vida em cultivar minha razão e adiantar-me o mais que pudesse no conhecimento da verdade, segundo o método que me prescrevera. Então, o que o Descartes delibera que ele não vai seguir nenhuma profissão, ele vai continuar fazendo o que ele faz, ou seja, continuar pesquisando sobre a estrutura da matéria, do mundo, a física, a matemática, a geometria, tá? É isso que ele vai fazer, é a melhor coisa que ele pode fazer, a melhor contribuição que ele tem para dar para a cristandade, tá? É contribuir com o desenvolvimento do conhecimento humano. Essa é a crença que ele traz. Veja, ele tem consciência de que ele está fazendo algo novo e que é importante o que ele está fazendo e que isso vai contribuir para o desenvolvimento do conhecimento humano. Essa é uma convicção que ele tem, né? E ele acha que o que ele melhor pode fazer para o mundo é continuar fazendo o que ele está fazendo, pesquisas, debatendo as ideias, né? Observando o mundo, né? Viajando pelo mundo para conhecer outras realidades, né? Isso que ele acha que é o melhor que ele pode fazer e a melhor contribuição que ele pode dar para o mundo, né? E não ter uma profissão qualquer, ou, né, uma carreira, né, seja na universidade, seja nas escolas, seja política, né, seja econômica, né? Não, nada disso é importante para ele, né? O que ele deve fazer, o que ele acha que precisa ser feito, é contribuir para o desenvolvimento do conhecimento humano, da ciência humana, né? É isso que ele pode fazer de melhor, né? E aí, o que ele vai colocar para nós, né, para concluir essa parte, né, é que ele fala assim: depois de me ter assim assegurado dessas máximas e de as ter posto à parte, com as verdades da fé, que sempre foram as primeiras da minha crença, julguei que, quanto a todo o restante das minhas opiniões, podia livremente tentar desfazer-me dela, né? Então, tudo mais ele poderia mudar, modificar, ele não precisava se ater ou se matar, ou matar alguém pelas suas opiniões, ele pode modificar. Por quê? Porque ele é uma pessoa que está buscando a verdade do mundo, tá? E a verdade vem da investigação e da observação que os homens fazem, tá? E é isso que ele está preocupado, né? Como melhorar o conhecimento dos homens. Isso é o que ele acredita que ele deve fazer,
né? E é isso que ele vai procurar fazer durante toda a sua existência, tá? Então, essa é a ideia da metodologia, né, e da vida dedicada à pesquisa, né? É isso que começa a existir com essa modernidade, né? As pessoas dedicadas integralmente à pesquisa, né? Sem ter uma profissão definida, né? Na época ainda não era uma profissão, hoje já é uma profissão, mas na época não havia essas profissões, tá? Era uma coisa feita à parte das universidades, né? Normalmente isso se dava nas academias de ciência, né? Era um conhecimento, de certa maneira, público, né? O Descartes escrevia, recebia cartas, debatia com outros pensadores, né? Porque o conhecimento começa a ser feito de forma pública, né? E não é uma profissão, né? Os que participam desse tipo de procedimento, né? Tem que se autossustentar, né? Tem que ter alguma fonte de renda para poder se dedicar a isso, porque isso não é financiado pelo Estado, né? Nem pela, enfim, nem pelas escolas. A pesquisa só vai entrar na academia, nas universidades, no século XVIII. Antes do século XVIII, a ciência é uma estranha, é uma, uma ilustre desconhecida das academias, né? Elas não, a academia formava profissionais, era um curso profissionalizante, não uma pesquisa, né? A partir do século XVIII, nas universidades alemãs, é que vai ser engajada a questão da pesquisa e essas novas ciências, principalmente a mecânica, a física, né, a matemática, vão entrar na universidade, porque na época do Descartes era direito, medicina e teologia, era isso que se aprendia nas universidades da época. E não havia a pesquisa científica como nós conhecemos hoje. Tá? Então, o Descartes justifica por que ele faz assim, né? A importância do método dele vai ser um método, um dos métodos, pelo menos, né? Aplicado na produção dos conhecimentos científicos, que permite a objetividade, que permite o desenvolvimento do conhecimento científico. Isso que é a grande novidade. Por que o conhecimento científico anterior não produzia grandes verdades? Porque eles eram extremamente subjetivos, não havia uma objetividade nesse conhecimento, tudo dependia muito mais da crença das pessoas do que de procedimentos razoáveis e de bom senso, né? O que o Descartes aposta é no bom senso das pessoas, tá? E que esse bom senso das pessoas permite que haja uma objetividade nesse conhecimento, de tal maneira que, mesmo o diletante, mesmo uma pessoa que não tenha formação científica, perceba a importância e a força desse conhecimento. É isso que ele inaugura, de certa maneira, né? Então, com isso nós vimos, assim, o início dessa filosofia moderna, uma filosofia que busca a verdade, essa verdade é objetiva, né? Ela não quer destruir a religião, ela não quer entrar em conflito com a religião, né? Ela quer simplesmente defender algumas ideias dentro do mundo do senso comum, né? Desse período pós-renascimento. Tá bom? Então, é isso.